Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que ainda avalia vetos ao projeto de lei aprovado pelo Congresso que endurece a punição a agentes públicos por suposto abuso de autoridade. Bolsonaro criticou a punição de um policial que algemar alguém que não demonstre resistência no ato da prisão. O presidente também afirmou que irá levar pancada independente da decisão que tomar. Aspas, vetando ou sancionando ou vetando parcialmente o tempo todo, eu vou levar pancada, não tem como, vou apanhar de qualquer maneira. Fecho aspas. De acordo com o Estadão, a aprovação do projeto provocou uma reação de deputados, entidades de classe e até do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pressionam Bolsonaro a vetar trechos do texto, que é visto como uma reação do mundo político à Operação Lava Jato. Ainda na noite de quinta-feira, a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que o projeto é um retrocesso no combate à corrupção. Segundo o Globo, Sérgio Moro vai sugerir a Jair Bolsonaro que o presidente vete 8 artigos da Lei de Abuso de Autoridade, aprovada nesta semana pela Câmara. Entre eles estão os trechos que proíbem prisões em desconformidade com a lei, de elevado grau de subjetividade na visão do ministro Moro, o flagrante preparado e o uso de algemas quando o preso não oferece resistência à polícia. Sobre o artigo 9º, que prevê detenção de 1 a 4 anos para o magistrado que decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, a análise preliminar do Ministério da Justiça e Segurança Pública diz o seguinte, aspas, o artigo em questão elimina a discricionariedade do magistrado na exegese normativa. A limitação ao exercício da função jurisdicional é acentuada em razão de o dispositivo não trazer balizas para o que se poderá considerar desconformidade com as hipóteses legais. Já há juízes se manifestando, Augusto, a respeito desse ponto, que parece que qualquer prisão que você decretar, se ela cair numa instância superior, ela pode resultar numa punição do juiz de primeira instância que a decretou. E aí fica sendo um item que, na prática, é muito próximo daquele crime de hermenêutica que acabou caindo na tramitação no Congresso Nacional. Quer dizer, o juiz decreta uma prisão, é natural, faz parte do sistema de freios e contrapesos do Poder Judiciário, que eventualmente, em alguns casos, mais até do que a gente gostaria, aquela prisão caia numa instância superior, porque faz parte da diferença de interpretação entre juízes de diferentes instâncias. Então, há vários itens com critérios subjetivos e que intimidam, de uma forma direta ou indireta, os magistrados, também os procuradores e os policiais contra a tentativa de prender criminosos. E um país onde prender bandido vira crime de abuso de autoridade não pode dar certo, Augusto. E essa preocupação é fundamentada, claro. Estava conversando com o deputado Vinícius Poit do Novo, ele disse o seguinte, olha, nós propusemos então que o juiz que soltar alguém indevidamente também seja punido, aí não aprovaram. É claro que a reforma de uma sentença, o que eles chamam, né, o processo, a decisão foi reformada, isso é da rotina da vida do magistrado, é normal, tal, quer dizer, ele não pode, ele tem que ser como um ministro do Supremo, é Deus, semideus, ele não erra. Agora, vale para o Supremo isso aqui? Se o Supremo erra, também vale. Então é o seguinte, o presidente Bolsonaro tem de lembrar que ele teve como um dos pilares da sua candidatura e da sua campanha o combate à corrupção. Isso aqui equivale ao que ocorreu na Itália quando o parlamento se insurgiu aí para, como diria um Romero Jucá italiano, estancar a sangria a tempo. E eles estão tentando fazer com o que repetir no Brasil o que ocorreu lá na Itália. Não vai acontecer, até porque a Lava Jato já foi muito além e tem muita investigação andando, não dá. Mas é a última tentativa, a última ofensiva dos que não dormem por causa da Lava Jato, dos que ficam pendurados em imunidades parlamentares e no foro privilegiado, e eles estão tentando tudo para destroçar aí a Lava Jato e o Moro. Esta lei
O presidente Bolsonaro tem de lembrar que foi uma das suas bandeiras de campanha, combater a corrupção, e lembrar também o seguinte, é verdade o que ele diz, né? Ele vai levar pancada qualquer que seja a decisão. Mas quando diziam pro Fernando que o Fernando Henrique era indeciso, hesitante, demorava para dizer sim, ele falou, olha, para dizer não, ele dizia, eu falo não todos os dias, basta dizer sim a uma ideia ou a uma pessoa que você está desagradando outra, está dizendo não. Há várias maneiras de dizer não, além de pronunciar, né, a palavrinha não. É o caso, no caso do Bolsonaro, ele tem suficiente desembaraço e coragem para vetar. Vete, presidente, vete. É isso que o presidente Jair Bolsonaro tem de fazer, tem de vetar o máximo de itens possível aí desse projeto de lei contra suposto abuso de autoridade. Não é o abuso de autoridade real que a gente tem nessa imagem comum nas ruas, no cinema, de um policial realmente que abusa do cidadão comum querendo alguma coisa dele. Não é isso não, são os jabutis que eles colocam lá no texto. Para ir nessa linha do Augusto, só para complementar, se você fosse prender ministro do Supremo ou turma do Supremo que solta bandido, contrariando, por exemplo, decisão do plenário do próprio STF, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já estavam presos, porque mandaram soltar o José Dirceu depois de condenado em segunda instância, contrariando a decisão do plenário do Supremo de outubro de 2016, que autorizou a prisão após condenação em segunda instância. Mas esse tipo de item não se encontra no projeto. Agora, Zé Maria Trindade, a batata quente ficou com o presidente da República. Esse item sobre o uso de algemas é aquele que o deputado Ricardo Barros, relator da matéria, disse que já estava já estava acordado com o governo que seria vetado sem resistência da Câmara. Então houve um acordo para vetar esse item. Então tem um que já estavam dando de lambuja, já estava precificado. Só que o ministro Sérgio Moro quer que vete 8. Qual é o número, será, que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar? Pois é, e ele tem 15 dias para isso. E depois a Câmara dos Deputados e o Senado se reúnem ao mesmo tempo, né, uma reunião do Congresso Nacional, para discutir os vetos. Pelo menos a Câmara e o Senado vão ter tempo para refletir, ouvir as repercussões negativas deste processo e da lei. Foi um processo mal feito e aí acaba gerando uma lei mal feita. Olha, Felipe, o Supremo poderia ser pego num dos artigos lá que diz que obter prova de forma ilícita. O que o Supremo fez nesse processo aí da Intercept foi levar para o Supremo provas obtidas de maneira ilícita, né? O conteúdo ali dos diálogos é totalmente ilícito. O que é lícito é o processo contra os responsáveis pela invasão de telefones do presidente da República, presidentes Câmara e Senado e representantes também do Ministério Público e da Polícia Federal. Então o Supremo já poderia ser enquadrado aí nessa obtenção de provas ilícitas. O presidente, naturalmente, durante esse tempo, ele vai ouvir avaliações de vários setores do governo. Vem um do Ministério da Justiça, outro da Defesa do próprio governo, a Advocacia Geral da União, né? E também da Casa Civil. O ministro-chefe da Casa Civil vai elaborar um documento e ali estarão os dados para o presidente decidir. São dados técnicos, né? São equipes que vão analisar as repercussões a fundo e aí o presidente é que vai dar a canetada indicada aí pela Casa Civil da Presidência, que vai ouvir o presidente, porque em alguns casos ele não pode vetar parcialmente porque tornaria sem efeito ou até piorar a lei. Então daí uma análise muito técnica sobre em que ponto vetar. Por exemplo, o das algemas pode ser um veto parcial, segundo informações aqui, e não o veto total. Mas olha, a gente já sabe que o ministro Sérgio Moro vai analisar a partir de agora as repercussões na Polícia Federal, no Ministério Público e também sobre magistrados. E ele vai sugerir, estão dizendo aí perto de 8 vetos, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Ninguém até agora falou em veto total da lei. Vetar totalmente a lei seria facilitar ao Congresso,
porque cada veto será analisado de forma particular. Mas olha, o Ministério da Justiça já indicou, através de nota técnica, né, que foi enviada ao Congresso Nacional, é o seguinte, que, por exemplo, o artigo que fala constranger preso, é crime constranger um preso para forçá-lo a elaborar ou a criar ou concretizar provas contra ele. E aí o Ministério da Justiça diz que esse artigo pode inviabilizar até a coleta de digital. O preso poderia se recusar e dizer, olha, isso aí é prova contra o meu processo, ou seja, contra mim. E nesse caso, não colher a impressão digital seria difícil a identificação do preso, que poderia inclusive estar com identidade falsa. E esta questão que é subjetiva, sobre constranger provas contra ele, pode implicar nisso. Outro ponto aí é as algemas, né? Que o Ministério da Justiça defende, e eu acho corretíssimo, que fique a decisão para o policial. Não se pode, através de uma lei, restringir o uso de algemas. O policial é que vai decidir naquele momento, que está ali na cena do crime, na cena do momento da prisão, que vai definir se usa ou não algemas, né? É o que defende o Ministério da Justiça. Por outro lado também, a persecução penal, ela é muito subjetiva, porque qualquer sentença ou qualquer investigação que não deu em nada pode sugerir isso e transformaria em crime. E outro assunto que preocupa muito e que está na norma técnica, na nota técnica do Ministério da Justiça, é sobre os direitos e prerrogativas dos advogados. Isso pode dar cadeia, inclusive, para ministro. É um assunto que os advogados queriam aprovar no Congresso Nacional lá, tornar inviolável o escritório de advocacia, né? Fazer uma ilha de direito, ou seja, não pode fazer isso, não pode tornar nenhum escritório inviolável. É quase isso que estão fazendo. Quer dizer, o juiz, a não obedecer ali ou desobedecer qualquer prerrogativa ou direito, por exemplo, ouvir o preso em qualquer momento de maneira secreta, ali, sigilosa, isso pode ser contra as prerrogativas dos advogados e se torna crime. Então, juntando tudo isso, vai mesmo bater na mesa do presidente, que terá que decidir. A pressão total é veto. Olha aqui, Zé, esse negócio de algema é uma tremenda frescura, né? Quantas vezes a gente já viu no cinema, em vários países, não só nos Estados Unidos, a naturalidade com que os policiais chegam, você tem direito de ficar em silêncio e tal, já vai pondo algema. Todo mundo que assiste a esse tipo de cena acha normal, natural. É fundamental você usar algema até para preservar a integridade física do preso, que pode, num gesto desesperado, fazer uma coisa que pode se matar, um preso desse. Agora, o que eu acho, essa discussão faz esse barulho todo por um motivo muito simples. Acabamos de descobrir que os nossos corruptos não têm vergonha de nada. Eles não se incomodam porque o filho sofre bullying na escola, eles não se incomodam porque a família inteira se envergonha, os que ainda têm vergonha, eles só têm vergonha da foto com algema. Exatamente. Esse é o problema deles. E é esse ponto que eu queria chegar, Augusto, porque tem a questão do uso da algema, você punir policial que use algema na hora de prender um criminoso que não ofereça resistência à prisão, e vocês vejam como é subjetivo, quer dizer, o policial ele tem que adivinhar que o preso não vai resistir à prisão, entendeu? Que ele não pode, de repente, começar a correr, fugir e tal. Então, torna ainda mais perigoso para o policial prender um bandido. E tem outra regra, porque você falou em foto, que fala que não se pode filmar, não se pode fotografar e não se pode nem sequer permitir que se filme. Quer dizer, uma coisa tão subjetiva que você não sabe, se tiver alguém filmando do alto de um telhado a prisão de um bandido, se o policial que prendeu vai ser punido porque alguém filmou lá do alto do telhado. E de repente ele não tem como impedir essa filmagem, ou isso não foi planejado. Quer dizer, você vai ter que ter um cuidado tão grande na hora de prender as pessoas que talvez a autoridade policial fique com receio e prefira não prender.
Então, e isso vem, Augusto, é a tecla que eu bato aqui, desse pavor dos políticos, porque são políticos e precisam do voto do eleitor para se reeleger e até manter o seu foro privilegiado no mandato seguinte, esse pavor de aparecer, É isso aí. de ter uma fotografia, de ter um vídeo que possa ser usado pelos seus adversários, que possa ser usado pelos cidadãos comuns na rede social e que arranhe a imagem dele e faça com que ele não consiga a reeleição. É isso aí, imagem. Ladrão preocupado com imagem. Agora é o seguinte, você vai prender um sujeito e ele te recebe calmamente, só que ele tem uma faca guardada aqui na meia, por exemplo. Ele te recebe calmamente. Então você não pode algemar. Aí ele dá uma facada no policial. É uma idiotice essa discussão. Não, é assim no mundo todo. Agora, no Brasil, não. Direito de ladrão, né? Agora, Jair Bolsonaro Felipe, deu esse discurso. Fala, Zé Maria. Olha, a coisa não é tão solta assim, não. Existem regras, as delegacias, as secretarias de segurança pública, elas instruem, né? E ditam regras para os policiais, não é tão solto. Só aqui. Isso já existe o controle. Só aqui. E a decisão? Pois não? Só aqui no Brasil. Não, mas aqui no Brasil mesmo, as delegacias e as polícias fazem instrução e treinamento e ditam ali regras de algemas, normas gerais, mas a decisão final é ali do policial que está na cena do crime. Depois se vê se houve algum exagero e tal, se houve abuso. Por exemplo, algemas é uma regra, cada estado define ali as condições, né? Mas a regra geral é esta: oferecer o risco ao policial ou a terceiros, aí usa algemas. Por exemplo, a Polícia Federal determina, é uma norma da Polícia Federal que todo preso, quando entra numa aeronave, ele tem que ser algemado. Entende a Polícia Federal, e coerente, corretamente, de que um preso num avião sem algemas, a qualquer momento ele pode se rebelar e provocar um acidente, né? Um momento muito difícil. Então ele tem que ser contido, mesmo que aparentemente ele não ofereça risco e tal, uma norma da Polícia Federal. Então existem normas para as algemas e existem normas para essa história de filmar ou não. Como é aqui, por exemplo, no Distrito Federal, porque eu já acompanhei alguns casos, é o seguinte: quando a imprensa quer a imagem de algum preso, aí os policiais não podem levar o preso lá e obrigar, mas podem transferi-lo de cela. E durante essa transferência de cela, aí os fotógrafos aproveitam e fazem as imagens. Olha, a minha palavra de ordem aí simplifica tudo: algemas para todos. É isso aí. Uma decisão mais democrática. né, mais democrática. Já que o Rodrigo Maia mesmo estava usando essa palavra ontem, nessa semana toda, na verdade, porque ele usou assim, a ampliação do escopo da decisão para camuflar os objetivos específicos, né? Então, em vez do projeto que foi aprovado no Senado, que se restringia a membros do Ministério Público e a magistrados, o projeto da Câmara, esse do Renan Calheiros e do Roberto Requião, que são muito espertinhos, abrangiam todos os servidores públicos. Então, era mais democrático, porque atingia todo mundo. Quer dizer, causava restrições a todo mundo. Mas a gente sabe muito bem quem são os personagens que esse pessoal está querendo atingir. São os policiais, os procuradores e os juízes. São justamente aqueles que investigam, que processam, que algemam e que prendem. São eles que são enquadrados aí acho que são 37 itens desse projeto contra suposto abuso de autoridade. Agora, é bom falar da posição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi eleito com discurso de combate à corrupção. Já fez muito mal, e eu falei aqui no programa, em concordar com a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender milhares de investigações a partir do pedido do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, de suspender milhares de investigações baseadas em dados do COAF, que foi o caso do Flávio Bolsonaro, investigado lá sobre o gabinete dele na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, portanto, na época em que ele era deputado estadual, com base em dados da Receita Federal e com base em dados do Banco Central. Lembrando que os casos com dados da Receita Federal incluem os casos
da mulher do Dias Toffoli e da mulher do Gilmar Mendes. Quer dizer, casos que poderiam atingir os próprios ministros do Supremo. Lembrando que houve reportagem sobre a mesada recebida pelo Dias Toffoli por meio do escritório da mulher dele. Então houve, inclusive, hoje matéria de capa na Cruzoé, esse acordão, essa costura entre o Jair Bolsonaro e o Dias Toffoli, decisões que estão aliviando ambos os lados. Eu realmente gostaria que o presidente da República deixasse bem claro que não está fazendo agrados ao ministro do Supremo Tribunal Federal em troca de que se alivie a barra do filho dele, que ele realmente continue combatendo a corrupção, e eu acho que essa é uma das oportunidades que ele terá para demonstrar isso. Ainda não tomou uma decisão, eu acho que o Sérgio Moro já está sendo econômico em apontar apenas 8 itens nessa proposta, e o Jair Bolsonaro é bom que ele fique muito próximo disso. Na verdade, o mínimo que ele deveria fazer era vetar esses 8 itens. É claro que isso depende também de articulação política para o Congresso não reagir de uma maneira indevida. Agora, tem coisas que tem que estar acima. O combate à corrupção foi uma bandeira, foi eleito por causa disso. É questão de princípio. E a população está do lado do presidente no veto. A população rejeitou e repudiou, se manifestou nas redes sociais, foi trend topic no Twitter, o veta Bolsonaro, o abuso de autoridade não, a população não está querendo a aprovação da intimidação, da mordaça, inclusive também tem outras iniciativas nesse sentido, de procuradores, juízes e também de policiais, principalmente os federais, que são aqueles que prendem os políticos. Então, olha, Felipe. Fala, Zé Maria. Olha, Felipe, essa lei, ela poderia ser definida em apenas um artigo. Serão punidos os funcionários públicos, né, policiais ou não, que abusarem das suas prerrogativas e poderes, né, com afastamento do cargo, demissão ou prisão. Pronto. Cada caso seria analisado caso a caso se houve ou não abuso. Acabou. Não precisava restringir tanto o trabalho. Ou então, se eles querem mesmo esta confusão e querem salvar a própria pele, ter a coragem de dizer: não serão presos, não serão algemados, não serão nada, quem for parlamentar ou ex-parlamentar.